Olá, meus queridos, meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa, e agora nós temos definida a banca que vai fazer a prova do TSE Unificado, Sebrasp. Era uma outra aí, FGV, né? Mas perdeu a vez, Sebrasp, de Sebrasp a gente entende. Então vamos lá, tá? Bom, já sabemos a banca, a gente precisa agora treinar, precisa saber como é que ela cobra determinados assuntos, quais são as preocupações que a gente tem que ter. Se vai ser de julgar, se vai ser de múltipla escolha, nós acreditamos que vai ser de julgar, então eu estou aqui com 5 questõezinhas do Sebrasp, bem recente, para você ver como é que essa banca cobra, e aí você já garante a sua preparação para o TSE Unificado. Vamos lá? Coloquei nessa nossa lista aqui questões de concordância, tá? Existem alguns aspectos que você tem que levar em conta. Além de conhecer a regra, ficar atento ao comando, porque ela vai afirmar. E aí o que você tem que verificar? Aquela afirmação que o Sebrasp fez, foi uma afirmação verdadeira ou falsa? Não é só o conhecimento. Às vezes você sabe que aquela questão está errada, mas o Sebrasp disse que estava errado. Então a afirmação do Sebrasp foi certa, sacou? Tem muita gente que perde sabendo a regra. Então tem que estar atento, tem que estar exercitando sempre. Tudo bem? Vamos ver como é que o Sebrasp cobra e vamos garantir a aprovação para o TSE Unificado. Uma vaga é tua. Vamos lá? Olha só, a gente colocou aqui algumas questões, essa é de 2023, ó, é de concordância, tá, gente? E é o seguinte, no trecho, cada um de nós vislumbra o norte da justiça. A flexão da forma verbal na primeira pessoa do plural, vislumbramos, prejudicaria a correção gramatical do texto, tá? Primeira coisa que você tem que fazer é isso aqui, ó. Lá eu tenho vislumbra. Ele quer vislumbramos. O legal seria você colocar lá, analisar quem é o núcleo do sujeito, se é possível ou não, e depois verificar isso aqui, ó. Ele diz que prejudicaria. Ele diz que prejudicaria. Ele diz que prejudicaria. Antes da resolução, aqui embaixo você tem um linkzinho em que você pode fazer o download da apostila com as 5 questões, você pode resolver antes, depois você vem aqui participar da correção. Aproveita e deixa um like que ajuda aqui no canal para a gente colocar mais questões para garantir a tua aprovação. Bora, vamos lá. E aí, gente, vou colocar lá e vou fazer a análise, olha só. Vislumbramos. Não, Yara, pode sim, ó. Nós vislumbramos. Não, mas não é assim. Não é assim. Isso aqui, inclusive, a gente chama de um erro de contaminação. É muito comum colocar o verbo concordando com o bagulho que está próximo, tá? Mas verbo não tem que concordar com o bagulho que está próximo. Verbo tem que concordar com o núcleo do sujeito. E ele pode ter outras concordâncias dependendo da particularidade. Mas a regra geral, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. E para quem não sabe, o núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. Não vem precedido de preposição. Vamos ver aqui, ó. Se você acha que a concordância é com nós, fique sabendo que nós está precedido de preposição. Então, ó, isso aqui não é núcleo do sujeito. Yara, quem é o núcleo do sujeito? Um. E toda vez que você tem cada um, ele pede concordância no singular. Toda vez que você tem cada um, ele pede concordância no singular. É cada um vislumbra. Cada um vislumbra. Cada um vislumbra. Então, o uso de vislumbramos está errado. Ai, era por isso que eu marquei errado. Mas aí você errou. Você errou. Por quê? Porque ele disse aqui que esse uso prejudicaria. Veja bem, ó. A afirmação é de que isso aqui prejudica a correção, tá? Então, ó, isso aqui prejudica ou não prejudica? Prejudica. Então, o item está certo. Yara, mas tá errado lá em cima. Não, o que tá certo é que isso prejudica. Essa afirmação que o Sebrasp fez está correta. Está correta. O que é que o Sebrasp afirmou? Afirmou que o uso de vislumbramos prejudicaria a correção. E é verdade, ó. Vislumbramos prejudica a correção. E isso aqui é verdadeiro. Prestou atenção?
Então, esses cuidados vocês têm que ter. Vocês têm que entender o seguinte, às vezes o Sebrasp faz um comando tão grande que você tem que analisar por parte, verificar se a primeira afirmação que ele fez é verdadeira, a segunda é falsa, então a questão tá errada, é falsa, tá? Tá, ele disse que isso aqui é um erro, mas ó, ele afirmou isso, então a afirmação dele é verdadeira, a afirmação de que essa flexão verbal está errada, tudo bem? Então fique atento a isso, tem que estar atento não só no conhecimento gramatical, mas na linguagem que o Sebrasp usa para saber se a afirmação está certa ou está errada. Fica de olho, tá? Bom, e para quem quer treinar bastante, tá? Para quem não sabe, eu tenho muito material do Sebrasp comentado. A gente tem um material de 300 questões, tá? De julgar, comentadas por assunto, organizadas por assunto. Tá num preço super legal, tá? Vai no meu site www.yaracoeli.com.br, tá? Tem um link aqui embaixo, Yara com Y. Vão ser mais de 300 questões, porque a gente está acrescentando questões mais atuais para você perceber que existem questões recentes que são iguais a algumas questões um pouco anteriores, mas que são extremamente importantes. Esse material é muito bom. A gente explica por assunto, o assunto como o Sebrasp cobra, e a gente vai acrescentar mais questões, provas completas, você vê que ele mantém a mesma linha. Existe a linha do Sebrasp de julgar e o de múltipla escolha, tá? Então isso aqui serão muito mais do que 300 questões, tá? Lá no meu site está disponível, eu se fosse você já ia treinando para ver. Mas, qualquer coisa a gente vem aqui, ó. Fizemos a primeira, vamos ver a segunda para você ver como é que o Sebrasp trabalha. Vamos lá. Olha essa aqui, olha essa. Caso a forma verbal tem, segundo período do segundo parágrafo. Uma outra particularidade do Sebrasp agora, né? Ele mudou um pouquinho aquela característica das linhas. E agora ele está usando os períodos, né? Só para lembrar, cada período se encerra no ponto. Então, minha dica quando você vai fazer a prova, faz logo um tracinho para você mostrar que você está enxergando onde acaba, onde começa cada período. Isso é importante, tá? Então, tá. Ele quer o tem do segundo período do segundo parágrafo, tá? Ele diz assim, caso a forma verbal tem fosse grafada com acento circunflexo indica plural, de forma a concordar com a expressão os cadáveres expostos, que a antecede, as relações sintáticas entre os termos seriam alteradas, tá? Mas a correção gramatical seria mantida. Então, a gente tem que ver onde está esse tem e tem que verificar se passando ele para o plural, a correção fica mantida. Vamos verificar, tá? Tá aqui o fragmento, a gente colocou na sua apostila aí, tá? Então, ó, primeiro período se encerra aqui no ponto, ó. Primeiro período, ele disse que está no segundo, então tá aqui, ó. Isto evidencia o fato de que a relação que se estabelece entre nós, espectadores e cadáveres expostos, tem uma dimensão social. O que ele me disse? Que eu posso colocar um acento aqui, passando esse tempo plural, concordando com cadáveres expostos. Vou passar, ó. Passei para o plural, tá aqui. Ele disse que pode, concordando com cadáveres expostos, tá? Eu vou tirar o primeiro período para eu trabalhar só o segundo, para a gente enxergar um pouquinho, tudo bem? Então, vou tirar, ó. Tirei o primeiro período, estou aqui no segundo período e vamos trabalhar, tá? Ele disse que eu posso colocar no plural, concordando com cadáveres expostos. Antes de eu verificar se eu posso concordar com cadáveres expostos, eu tenho que verificar com quem ele estava concordando. Eu tenho que verificar quem é o sujeito. E uma coisa que você precisa aprender a trabalhar com o Sebrasp, a enxergar bagulho no meio. O Sebrasp adora colocar bagulho no meio, oração no meio, termos entre vírgulas no meio. Você precisa aprender a limpar o caminho, sabe? Limpar enxergando o essencial. Então, vamos enxergar o essencial, ó. Isso evidencia o fato de que a relação que se estabelece entre nós, espectadores, e os cadáveres expostos. Ó, eu já tenho um bagulho entre vírgulas que eu poderia tirar. Ó. Espectadores está entre vírgulas. Espectadores está entre vírgulas. Então, eu já posso tirar. Ó. Tirei esse bagulhinho, já estou limpando para você, tá? Aí ele diz assim, isto evidencia o fato de que a relação
que se estabelece entre nós. Peraí, eu tenho um que. Eu tenho o que? Vocês têm que aprender a enxergar que, tá? Um que aí pelo meio deve estar iniciando uma oração subordinada. Então, ó, eu tenho um que aqui, ó, que se estabelece entre nós e os cadáveres expostos. Isso aqui é uma oração que está no meio. É entre nós e os cadáveres. Entre nós e os cadáveres. Entre nós e os cadáveres. Gente, por fora, tira essa oração. Ó. Tira, tá? Tirando essa oração do meio, vai ficar mais fácil você enxergar a quem esse verbo se refere. Agora sim, olha só o que a gente tem. Isto evidencia o fato de que a relação tem uma dimensão social. Gente, é a relação que tem uma dimensão social. Tinha uma oração aí no meio e um apostinho explicando quem era nós. Mas esse tem se refere à relação. Então, é claro que se ele se refere à relação, ele não pode passar plural de jeito nenhum. Ele não pode passar plural de jeito nenhum, tá? Ainda tem um agravante que eu vou colocar aqui para vocês, ó. Qual é o agravante aqui? Ele diz que concordaria com cadáveres expostos. O problema é que cadáveres expostos é até introduzido por preposição, ó. Para quem não sabe, esse entre é uma preposição. E é assim, ó. Entre nós e os cadáveres. Então, esse termo que é precedido de preposição, ele nunca seria o núcleo do sujeito, tá, gente? O núcleo do sujeito aqui é relação, ó. É a relação, tem uma dimensão social. Que relação é essa? Que se estabelece entre nós e os cadáveres expostos. Tudo bem? Ou seja, esse tem não vai para o plural de jeito nenhum. Ele está ali precedido de um termo, de um termo preposicionado, porque ó, isso aqui é preposição, tá? E preposição não antecipa núcleo do sujeito, tá? O sujeito está por fora, eu tenho assim, ó, a relação tem, a relação tem, a relação tem. Mas o Sebrasp sabe que vocês têm problema de enxergar bagulho no meio. Então, enxerguem bagulho no meio, tudo bem? Então, ó, o que a gente tem é uma concordância com relação, nunca que vai se aceitar esse acento. E aqui no fragmento, só para a gente voltar, que a gente tem que ver como é o comando, a gente não perder a questão, ó. Caso a forma verbal tem fosse grafada com acento circunflexo, de forma a concordar com a expressão os cadáveres expostos que a antecede, as relações sintáticas entre os termos seriam alteradas, mas a correção gramatical seria mantida? Não. A correção não é mantida, tá? O item está errado. Por que a correção não é mantida? Porque o núcleo do sujeito de tem é relação. Se relação está no singular, ao passar para o plural, eu perco a correção gramatical. Eu não tenho como concordar com esse elemento que não é sujeito, que é um elemento que eu posso até jogar fora. Tudo bem? Então, ó, a relação que se estabelece entre nós, espectadores, e os cadáveres expostos tem uma dimensão social. A relação tem uma dimensão social. Não vai para o plural nem por decreto presidencial. Errado. Bom, para quem quer mais questões, tá? Que nós temos aqui no nosso conteúdo, no nosso canal, nós temos no nosso canal 30 questões do Sebrasp, tá? Por assunto. São outras questões, tá? Antes dessas que a gente já fez. Você já pode assistir lá. Então, lá por assunto. Aqui no meu canal, a gente tem uma sequência de 10 vídeos. Cada vídeo a gente vai corrigindo 3 questões de assuntos distintos. Você vai vendo como o Sebrasp trabalha. Tudo bem? Se você já aproveitava essa aí. É um material um pouco anterior, mas com questões recentes do Sebrasp também. Vai logo, aproveita, tá? Aqui no canal gratuitamente. Vai logo ver como é que o Sebrasp cobra. Vai, aproveita, menina, aproveita. Vamos lá. Terceira questão aqui. Essa terceira questão é bem legal, ela é básica, mas muita gente cai nessa pegadinha do Sebrasp. Vamos lá. No trecho, os sistemas de IA, inteligência artificial, passam a decidir. Ele diz que é facultativa a flexão da forma verbal decidir no plural. Razão porque seria igualmente correta a expressão. Sistemas de IA passam a decidirem.
Não, né, gente? Não, mas vou mostrar um negocinho aqui. Qual é o problema dessa frase? Você tem isso aqui, ó. Passam é verbo auxiliar e decidir é verbo principal. Isso aqui é uma locução verbal, tá, gente? Isso aqui é uma locução verbal. Na locução verbal, quem flexiona é o verbo auxiliar. Na locução verbal, quem flexiona é o verbo auxiliar. Vou mostrar para você aqui, olha só. Tá? Se eu passar para o plural essa frase, ó, ele iria dormir. Iria é verbo auxiliar, dormir é verbo principal, tá? Vai. Se eu passar para o plural o sujeito, como é que ficaria? Vai, fala aí comigo, como é que seria? Eles, como é mesmo? Eles iriam dormirem? É assim que você fala? Olha, eles iriam dormirem. Não, né? Como é que você fala? Você fala, eles iriam dormir, tá? O verbo principal, ele não flexiona, gente. Ele é terminado em R, terminado em NDO, terminado em aduído. Ele só flexiona na voz passiva, né? Verbo ser mais aduído, só. Mas se não for na voz passiva, ele não flexiona. Só quem flexiona é o primeiro. Então, gente, não tem isso aqui. Passam a decidirem. Não, eles passam a decidir. O último verbo não flexiona. O Sebrasp tem mania de flexionar. Só que aqui tá bem pertinho. Acho que você percebe que tá errado. Às vezes o Sebrasp faz pegadinha, tá? Por exemplo, eles passam hoje em dia sem que ninguém perceba a decidirem. Colocou longe. Então percebam que às vezes ele coloca algum bagulho no meio da locução verbal, tá? Mas não posso flexionar, o item está errado, o item está errado, tá? Só flexiona o verbo auxiliar, é só o primeiro auxiliar, tá? O verbo principal, ele fica terminado em R, ele fica terminado em NDO, ele fica terminado em aduído, tudo bem? Então essa aqui, ó, cai, pior é que cai, mas aí fica o recado para vocês. É só o primeiro do conjunto de verbos que flexiona, tudo bem? Não cai mais nessa, não. Vamos ver mais uma? Yara, mas como é que tu sabes que vai ser de julgar? Não, eu não sei ainda, né? Então, se você quer treinar outra linha, eu tenho um pacote de 300 questões de julgar, né? Certo ou errado, tá? No meu site. E tenho também um bem recente que é de múltipla escolha, porque ele estava cobrando muito de múltipla escolha. Só que aqui a gente tem 150 questões comentadas de múltipla escolha. 150 questões a gente comenta item por item, então multiplica isso por 5, faz as contas aí que eu sou de letras, tá? É muito bom esse material aqui, tá? Tá super barato, então a gente tem 2 pacotes do Sebrasp, tá? De 300 questões de julgar e de 150 de múltipla escolha. Você pode escolher, que dá para se preparar de todas as formas, tá? Vamos lá. E aqui nessa, ó, ele diz o seguinte, nessa quarta. Estaria mantida a correção gramatical do texto caso as formas verbais empregadas nos segmentos. 20% dos universitários estão em cursos como licenciatura em pedagogia e 21% se interessam pela profissão. Ele diz se as formas verbais estivessem flexionadas no singular. Em vez de estão, está. Em vez de estão, está. Em vez de interessam, interessa, respectivamente. Ele diz assim, dada a possibilidade de concordância do verbo com a expressão porcento, representada graficamente com esse símbolo aqui. Tá, gente? Não fica olhando assim. Analisa parte por parte. Primeiro, vê se esse estão pode ficar está. Dentro da regra que você sabe. Vê se esse interessam pode ficar interessa. Se um dos dois não puder, já está errado. Se nenhum deles puder, está erradíssimo, né? Vamos analisar um por um? Vou separar, tá aqui. O que que ele me disse? Ele me disse que eu posso trocar estão por está. Foi isso. Eu ainda não estou nem buscando a justificativa. Eu estou só buscando se é possível, tá? Vamos lá. Quem está em cursos como licenciatura e pedagogia? 20% dos universitários. Isso tudo é o sujeito, ó. Isso tudo é o sujeito.
Bom, eu preciso encontrar o núcleo do sujeito. Como é que é? O núcleo do sujeito não vem precedido de preposição, né? Então, isso aqui não é o núcleo do sujeito, ó, porque ele está com preposição. Núcleo do sujeito, 20%. O núcleo do sujeito, na verdade, é o 20, e 20 está no plural, tá? 1% está, 2% estão, 20% estão. Então, opa, esse estão está concordando com o núcleo do sujeito, tá? Esse núcleo do sujeito, gente, ele indica parte, né? Porque 20% é parte. Então, eu posso concordar com a parte ou posso concordar com o todo. É um sujeito partitivo do qual o Sebrasp ama. Quando o núcleo indica a parte, eu posso concordar com a parte ou eu posso concordar com o todo preposicionado. Posso dizer, a maioria dos alunos passou ou a maioria dos alunos passaram. Yara, então pode singular o plural. Não, mas a gente não disse que pode singular o plural. A gente disse que pode concordar com um ou pode concordar com o outro. Se os dois estiverem no singular, é só singular. Se os dois estiverem no plural, é só plural. Então, vamos trabalhar aqui. Posso concordar com universitários, mas qual é o problema? Ó, 20 está no plural. E universitários está no plural também. Então, gente, ó, concordando com universitários ou concordando com 20, é só estão. Não admite estar de jeito nenhum. E, gente, a concordância não é com o símbolo porcento. A concordância é com o número ali, 20, né? Ou com universitários. Então, gente, aqui, ó, posso concordar com 20 ou posso concordar com universitários. Mas seja concordando com um ou concordando com outro, só é plural. 20% estão, os universitários estão. Não tem como ocorrer o singular. Já estava errada a questão. Mas eu vou ver a segunda, A segunda é o seguinte, ó. Ele diz que 22% se interessam pela profissão. Aí ele disse que pode trocar por interessa. Interessa. Gente, isso aqui só tem um núcleo. Isso aqui nem tem a parte o todo, só tem um elemento, não tem nem dois. Então, esse núcleo, ele está no plural. 20, 2, 3, 4 é plural, um é singular, né? Então, é 21% interessam. Não tem como eu passar para singular. Então, nenhum dos dois admite singular. Nenhum dos dois, tá? O primeiro caso, se fosse, por exemplo, 1% dos universitários, admitiria. Seria um singular, universitários plural. Entenderam? Cai muito sujeito partitivo, mas essa banca é boa. Cai muito sujeito partitivo, mas essa banca é boa, tá? Então, vamos lá. O item está errado, né? O que é que está errado? Ele diz que a gente pode trocar estão por está. Mentira. Mentira, tá? Não tem nada no singular lá. Então, estão, só para reforçar aqui, ó. Estão no plural. Tanto está concordando com universitários, quanto está concordando com 20. Só que ambos estão no plural, ó. 20 é plural e universitários é plural também, tá? E aqui, ó, 21% se interessam, tá? 21% se interessam. Não tem como a gente passar para o singular. Por quê? Porque o núcleo é 21% e 21 é plural. Então, não tem como eu passar, tá? Agora, a justificativa estava bem errada, né? Isso tem que tomar cuidado, gente. Às vezes, a regra que ela propõe, assim, a troca que ela propõe, aqui estava errado. Mas, às vezes, a troca está certa, só que a justificativa está errada. Isso você tem que levar em conta. Tudo bem? Errado. Sujeito partitivo é um assunto que você tem que estudar. Por quê? Porque cai no Sebrasp. E a quinta aqui para a gente fechar, né? Olha o que ele me diz aqui. No primeiro período do segundo parágrafo, se a forma verbal projetaram fosse flexionada no singular, projetou, a concordância verbal passaria a ser estabelecida com o termo figura, sem prejuízo da correção gramatical do texto.
Aqui você tem duas coisas para analisar. Uma, ela diz que no singular passaria a concordar com figura. E outra, sem prejuízo da correção, porque às vezes ela faz uma reescritura e a reescritura fica correta. Então fica sem prejuízo para a correção gramatical. Só que a justificativa que ela dá pode estar errada. Aí você tem que lembrar da regra. Vamos lá, né? Vamos trabalhar, tá? É esse fragmento aqui, gente. Vamos lá, é esse fragmento. Olha o que ele me diz aqui. Darcy Ribeiro é uma figura fascinante e um dos autores latino-americanos que projetaram mais futuros. Aí ele quer trocar projetaram por projetou. Ele quer trocar projetaram por projetou. Vamos lá. É um dos autores latino-americanos que projetaram mais futuros. É um dos autores latino-americanos que projetou mais futuros. Eu vou dizer uma coisa para vocês. As duas concordâncias estão corretas. Eu posso dizer projetaram e eu posso dizer projetou. Eu já vou dizer a justificativa para vocês, tá? Que é assim, ó. Toda vez que você tem que. Toda vez que você tem que. Tem que ter que, tá? Que. Toda vez, por exemplo, um dos alunos, pode ser um dos alunos que faltou ou um dos alunos que faltaram. Uma das alunas que chegou ou uma das alunas que chegaram. Pode. Então, entendam, tá certo dizer que eu posso trocar o plural pelo singular. Mas ele diz mais alguma coisa. Peraí. Ele diz assim, sem prejuízo da correção gramatical, tá certo. Só que ele me diz que o singular passaria a concordar com o termo figura. Opa, peraí. Ele está dizendo que isso aqui está no singular porque está concordando com figura. Então, assim, ó, Darcy Ribeiro é uma figura fascinante e um dos autores latino-americanos que projetou uma figura... E Ara, eu acho que é isso. Não, eu sinto muito, não é. Não é, tá? Na verdade, aqui, esse caso, ele é um caso que envolve a regra do quê, sabe? A regra do quê? Na verdade, isso aqui é uma oração que começa no quê? Isso aqui é uma oração que começa no quê? E existe uma regra de concordância quando o que é o sujeito, tá? Quando o que, pronome relativo, trocável por o qual, a qual, os quais, as quais. Quando o que funciona como sujeito, o verbo concorda com o antecedente. Quando o que funciona como sujeito, o verbo concorda com o antecedente. Eu que fiz. Tu que fizeste. Tá? Se esse que tiver mais de um antecedente, aí vai dar dupla possibilidade. É o que eu tenho. O sujeito é o que. O sujeito é o que. Eu posso pressupor que o que esteja substituindo autores. Então, o verbo vai concordar com autores, né? Ou eu posso pressupor que o que esteja substituindo um. Então, o verbo vai concordar com um. É como se fosse assim, ó. Um dos autores, os quais, como se eu estivesse retomando os quais, ó. Os quais projetaram mais futuros, ou um dos autores, o qual projetou mais futuros. Pois é. Toda vida, pode decorar a expressão. Quando você tiver que. Né? Dois, porque tem um substantivo aqui no meio, né? Que. Uma das que admite sempre singular ou plural, tá? Mas ele vai estar concordando com o antecedente do quê? Com um ou com dois, né? Dos alunos, tá? Essa concordância deve ter nada a ver com algo muito antes. Então, poxa, gente, a concordância estava linda, mas a justificativa estava errada. E é um caso particular. Mas aí fica um recado para vocês. Sebrasp gosta de dupla possibilidade de concordância. Então, é bom estudar os casos que permitem dupla concordância. Caso de sujeito partitivo, caso de sujeito composto que vem depois, caso com que é sempre importante, sempre. Sebrasp vai cair de alguma forma pronome relativo. Esse é um caso que envolve pronome relativo. Mas vamos lá que você já aprendeu aqui. Então, olha só. O que é que eu tenho aqui? Pode ser usado singular? Sim! Mas esse singular é porque ele está concordando com figura? Não!
então o item está errado. Mas entenda, não está errada a concordância. Está certo dizer projetaram, concordando aqui, ó. Está certo dizer projetou. O que está errado é dizer que isso ocorreu, ó, no primeiro período do segundo parágrafo. Se a forma verbal projetaram fosse flexionada no singular projetou, a concordância passaria a ser estabelecida com o termo figura? Não. Passaria a ser estabelecida com o termo com o termo com o termo sem prejuízo da correção gramatical, é verdade. Sem prejuízo. Mas aí, se ele me disse que está concordando com uma palavra e está concordando com outra, a afirmação já está errada. O item está errado. Ok? Lembrando, para quem quer treinar mais questões de julgar certo ou errado, a gente tem esse material bem legal no meu site www.yara.com.br, tá? yaracoeli.com.br. É um material excelente, está a um preço excepcional. Eu, se fosse você, antecipava. Tem gente me perguntando, Yara, mas quando sair o edital, tu vais montar alguma turma direcionada? Sim, com certeza. Então fica de olho no nosso site, porque a gente está colocando turmas de português direcionadas com aula ao vivo online, tá? E é um conteúdo e uma proposta bem legal como essa, vai ter chat em que a gente interage ao vivo, mas a aula vai ficar gravada. Fica de olho, fica lá acompanhando o meu site, que a gente está colocando coisa muito legal, tudo bem? E aí, tu queres mais? Tu queres mais? Vou colocar mais uns assuntos aqui para que você saiba como é que o CESP trabalha, tá? Espero que você tenha gostado, deixa o like, vou mostrar como é que ele trabalha a colocação pronominal. CESP é bem especial. Pontuação dessa banca é um negocinho que você tem que estudar à parte, tudo bem? Então aguarde aí que a gente vai colocar mais vídeos para você se preparar e garantir a sua vaga, ok?